Uma boa tarde para vocês. Eu vou soltar uma parábola inteira de Jesus, Jesus a luz do mundo. Do jeito que Jesus é a luz do mundo, nós também temos que ser. Porque Jesus disse assim, segue-me. Então, se Jesus disse segue-me, nós temos que também ser luz nessa terra. Nós não podemos de modo, de maneira nenhuma, ter treva em nós, né? Ó, eu vou afastar um pouquinho para cá, né? Para ficar melhor para mim ver. Ó, Jesus a luz do mundo. Falou-lhe, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Então, tem tantas pessoas que seguem Jesus, mas ainda não se desprendeu das coisas desse mundo, tem que se desprender, né? Mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o meu testemunho não. Tu testifica de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Então, ele já está dizendo que as coisas que Jesus falava não era verdadeiro. Se Jesus, ele escutou isso, estava ali, nós pregando a palavra de Deus. Respondeu Jesus e disse-lhe, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Então, o Senhor já sabia até para onde ia quando saísse desse mundo, né? Mas vós não sabeis de onde mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgai segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não só eu mas eu e meu Pai que me enviou. Então, o Senhor foi enviado por Deus para a terra, né? Ó, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o meu Pai que me enviou. Então, Deus testifica de Jesus, né? Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Respondeu Jesus. Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei a meu Pai. Você já está vendo que Jesus já está identificando que o Pai, ele é um só, nesse versículo aqui. Porque se tu conheces Jesus, tu conheces a Deus. Ó, estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegado a sua hora. No momento certo eles iam fazer, né? Disse-lhe, pois Jesus, outra vez, eu retiro-me, então buscar-me-ei e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis ir. Por isso que eu digo a vocês, para a gente ir pro céu, a gente tem que se santificar. Essas pessoas que foram atrás de Jesus, elas morreram na iniquidade, no pecado. Olha esse versículo que Jesus está dizendo, ó. Disse-lhe, pois Jesus, outra vez, eu retiro-me, então buscar-me-ei e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis ir. Então, ele foi para o céu, o Senhor, né? Ó. Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que se santificar.
Dizia, pois, os judeus, porventura quererá matar-me, se porventura quererá matar-se a mim mesmo, pois de para onde eu vou não podeis vir. E dizia-lhe, vós sois de baixo, eu sou de cima. Você está vendo? O Senhor já está dizendo que ele é do céu. Vós sois terrestre, vós sois deste mundo, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Você está vendo? O Senhor não era daqui. Glória a Deus. Por isso vós dizeis que morrerei em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em seus pecados. Então, se não crer que Jesus Cristo é o nosso Deus que pode nos perdoar, se não crer no Messias, então, você vai crer em quem, né? Ó, disse-lhe, pois, quem és tu? Jesus disse-lhe, ele fez uma pergunta, quem és tu, né? Olha, se Jesus já identificou ele, né, olha. Jesus disse-lhe, o mesmo que também já desde o princípio vós disse. Então, o Senhor está dizendo quem ele era desde o início. Ele é a luz do mundo e as pessoas não quiseram, né? Amavam mais as trevas, como as pessoas amam mais as trevas do que a luz. Entendeu? Ó, e essa parábola é grande, mas vou terminar ela inteirinha para vocês, ó. Muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Então, Deus falava para o que? Para ele, e ele chegava o que? Soltava para o povo, né? Então, sim. Mas não entenderás que ele lhe falar o Pai, mas não entenderá que ele lhe falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, glória a Deus. E o meu Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, glória a Deus. Sabe o que a gente tem que fazer para Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Deus, né? Nunca deixar nós só, nós temos que fazer a vontade dele. É como está escrito, e também eu encerro essa parábola para vocês, igualmente está escrito aqui, ó. Muitas pessoas estão na congregação, mas elas não fazem a vontade de Deus. Por que elas não fazem a vontade de Deus? Porque elas não fazem o que eu vou ler para vocês agora. Muitas pessoas estão dentro da congregação, mas esse versículo aqui é exclusivamente para essas pessoas que estão dentro da congregação, que não fazem a vontade de Deus. E elas vão comparecer perante a Deus, né, a Jesus Cristo, e vai dizer, olha o que elas vão dizer, mas olha o que é que Jesus falou primeiro, ó. Aqui é Jesus falando primeiro, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nós só entramos no reino do céu se nós fazermos a vontade de Deus. Aqui Jesus disse, ó, nem todos que me diz Senhor, Senhor, nem todos que estão dentro da congregação, que estão dando glória a Deus, aleluia, louvando, aqui nesses versículos mais embaixo, no versículo 21, o Senhor vai repetir novamente.
Essas pessoas, elas estavam fazendo as coisas dentro da igreja, mas elas não estavam de acordo com a vontade de Deus. Aceitou Jesus, estava fazendo as coisas, mas elas não estavam de acordo com a vontade de Deus. Ó, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Vocês viram que Jesus faz a vontade de Deus. A mesma coisa nós devemos fazer, a vontade de Deus, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, no dia do arrebatamento, ó. Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Isso eu não podia nem ter falado, mas eu já falei, né? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você está vendo? Essas pessoas estavam dentro da casa de Deus. Estava cantando, estava louvando, estava então, né, expulsando, então. Mas, olha o que é que elas vão escutar, ó. E então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartar vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Aceitou Jesus, mas ainda não deixou essa iniquidade de lado. Aceitou Jesus, tá fazendo a obra do Senhor aqui na face da terra, mas não deixou essa iniquidade. Esse é o risco que muito cristão tem dentro da igreja. De quê? De comparecer perante a ele ainda com pecado, com iniquidade. Por quê? Porque não quer renunciar. O Senhor disse em João 5 que nós temos que renunciar. Ó, eu vou ler para vocês João 5. Se nós nascermos de novo, nós herdaremos o reino do céu. Se não, se ignorar, ó, João 3, e o versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Você está vendo que aquelas pessoas que eu li lá no versículo, foi em Mateus 7, o versículo 21, então vocês viram que aquelas pessoas, elas estavam na igreja. Elas estavam fazendo as coisas, mas elas não tinham nascido de novo. Não adianta nada nós aceitar Jesus, fazer a obra do Senhor, se nós não nascermos de novo. Nós, cada um de nós, temos que nascer de novo. Temos que se desprender da velha pessoa. Aquela pessoa que nós era de um jeito, nós não podemos ser nunca mais. Se nós quisermos ver o reino do céu. O outro versículo, ó. Jesus respondeu, versículo 5. Jesus respondeu, na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Você está vendo como esses versículos são bem parecidos com o outro que eu soltei para vocês? Que essas pessoas só entram no reino do céu se elas nascerem de novo. Entendeu? Lá no céu não entra de jeito, de maneira nenhuma, as pessoas que ainda estão igualmente as pessoas velhas. Aceitou Jesus, está fazendo as coisas na casa do Senhor, mas ainda não se desprendeu das pessoas, daquela velha, antiga pessoa. Tem que se desprender. Entendeu? Tem que deixar essa pessoa de lado, entendeu? Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Não cabe só para vocês, cabe para mim também. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente jamais pode ser a mesma pessoa que a gente era. Nós temos que ter mudança totalmente. Na nossa, eu vou dizer assim, na nossa vestimento, no nosso comportamento, até no nosso falar, porque quando a gente estava lá no mundo, até nome feio a gente dizia. Quando a gente está na presença de Deus, a gente não pode mais nem falar nome feio. Porra, então, nós temos que mudar tudo. Quando a gente aceita Jesus, tem que ter mudança em tudo, entendeu? As pessoas, antigamente, quando a gente, por exemplo, a pessoa aceitou Jesus, a pessoa a pessoa se vestia conforme a vontade dela, que estava lá no meio do mundo. Quando a gente aceita Jesus, já não pode estar do mesmo jeito que era antes, entendeu? Tem que ter o quê? Mudança de vida. Aquelas pessoas têm que se o quê? Tem que se trajar conforme está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? É isso que a Bíblia fala, que a gente tem que se comportar com pudor perante a presença dele e também na ausência, né? Aonde a gente andar, a gente tem que dar o quê? A gente tem que ser a luz para não causar escândalo. Tem a passagem do sal também, ela é muito maravilhosa, ela nos ensina muito. O Senhor diz, na passagem, né, que ele fala que se o sal não serve mais para dar paladar na comida, pois para nada mais ele presta, ele fica um sal ípito, não sei nem falar esse nome direito. E o Senhor disse que nas suas escrituras que se o sal ficar ípito, fica sem gosto, né, que eu não sei nem falar esse nome direito. Então, o Senhor disse que para nada ele presta mais, só para ser pisado pelos homens. E é verdade. Se a gente não é a luz, se a gente não é a luz, se a gente não é o sal, para fazer diferença nesse mundo, as outras pessoas querem
olha pra nós, se ela vê nós igualmente a elas não vai dizer, não, que crente é esse? Eu sair daqui pra ir pra ali, pra ficar do mesmo jeito? Não adianta, não quero não. Muitas pessoas estão rejeitando de estar com Jesus por causa dos maus testemunhos, por causa das coisas que acontecem dentro do templo do Senhor. As pessoas caminhando de qualquer jeito, de qualquer forma, entendeu? As pessoas dizem assim, olha, eu quero Jesus. Mas olha, estão igualmente nós for pra lá a mesma coisa, não vai ter mudança de nada. Por quê? Porque ele não vê em nós o quê? A luz. Ele não vê em nós o quê? O sal. Porque a gente tem que ser o sal da terra. Jesus disse, seja luz como eu sou luz, entendeu? Como é que a gente tem Jesus e a gente continua sendo a mesma velha pessoa? Não, isso não existe. A gente tem que ter transformação, tem que ter mudança. Quando a gente aceita Jesus, a gente está lá no caminho largo. A gente tem que sair do caminho largo e ir lá para o caminho estreito. O caminho estreito é o caminho do Senhor, é um caminho de renúncia. Nós temos que renunciar à nossa vida passada, toda ela. E a partir daquele momento, ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aí nós temos que andar o quê? Não no caminho mais largo, só no caminho estreito. E o caminho estreito é um caminho de quê? Um caminho de renúncia. Renuncia tudo. Renuncia tudo. Por amor ao Senhor e por amor à salvação da tua alma. Esse é o verdadeiro evangelho que era pregado desde quando Jesus veio para a terra. Que a gente tem que, nós temos o quê? Que renunciar e nós temos que se amar. Entreguei para vocês, tá bom? Eu que tava com vontade de fazer essa parábola para vocês. Eu não vim soltar os sonhos, né? Eu vim soltar só essa parábola para vocês. Deixa eu perguntar aqui ao Senhor, né? Ele lê meus pensamentos, eu vou perguntar a ele se eu preciso soltar algum sonho. Que se for preciso, eu solto logo, né? Entreguei para vocês. Encerrei para vocês.